Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre leituras que eu achei que seriam maravilhosas, seriam leituras perfeitas e no final foi o maior tombo, foi flop. Eu sei que muitos de vocês têm expectativas, assim como eu, quando a gente vai fazer uma leitura. Mas como leitor, a gente sabe que a gente não pode ir com muita sede no pote, porque geralmente a gente acaba se decepcionando. E esse vídeo é pra gente falar justamente dessas leituras que eu achei que iam ser incríveis, mas que infelizmente não foram tão boas assim. Eu tenho certeza que você já deve imaginar alguns dos livros que eu vou citar ao longo desse vídeo. Bora então começar falando, gente, de um livro que eu achei que ia ser surpreendente, porque era uma história, né, que tava muita gente esperando há muitos anos, principalmente os fãs de Crepúsculo, né, gente? Quem é crepusculete aqui? Gente, tava todo mundo, assim, ansioso pro lançamento de Sol da Meia-Noite, My The Night Sun, né, em inglês, porque era um projeto que a Stephenie Meyer tinha engavetado, não tinha dado certo, não lembro o motivo do porquê que ela não quis mais lançar, e aí anos depois ela resolveu atender ali os pedidos dos fãs e lançar então um livro com o ponto de vista do Edward. Eu cresci lendo Crepúsculo, inclusive foi um dos meus primeiros livros, eu já mostrei isso pra vocês em algum book haul, booktube, gente, eu mostrei em algum lugar pra vocês. A minha edição, né, minhas primeiras edições são muito antigas, inclusive estão acabadas, eu não sabia cuidar de livros. E eu, assim, tava ansiosa, mas não era tipo uma fã que nem muita gente. Eu gosto de Crepúsculo, sei que marca uma geração, mas eu não sou tão fã assim. Mesmo assim, eu estava com muitas expectativas para esse livro, porque eu vi que gente leu um livro de 800 páginas em um dia. Então, imagina a minha expectativa para conhecer, para ler essa história. Principalmente porque eu gosto muito do ponto de vista masculino em alguns livros, tá? Então eu tava realmente com algumas expectativas um pouco elevadas. E pensa no tombo, gente, que eu levei lendo essa leitura. Cara, foi muito chato, sério, não tenho o que dizer pra vocês. Edward é um cara chato. Entendo, assim, que é a construção do personagem, que é a forma como ele pensa, né? A autora, ela vai narrando isso. Ele tem 5.000 pensamentos em 1 hora, basicamente, de narrativa, mas é muito chato, é um livro custoso, é um livro que demora pra acontecer. Você tá esperando que ele se desenrole, assim, que ele vai falar com a Bella e ele tá pensando em milhões de... Sabe? É uma coisa meio, assim, louca. E eu comecei a perceber que o Edward, ele não é um personagem muito normal, ele é um personagem meio doidinho mesmo. Então, assim, foi um livro que infelizmente é muito denso, eu não curti, assim, não sei se eu não tava no momento, mas pelo que eu falei com algumas amigas na época que eu li, muita gente também teve a mesma sensação, de que era um livro muito longo, muito devagar, bastante descritivo, cansativo. Tanto que eu levei 2 semanas pra finalizar esse livro, e eu fiquei realmente frustrada com a história, porque eu esperava que eu fosse me encantar de novo com a história de Bella e Edward, e não foi o caso, foi realmente uma decepção. Infelizmente. Segundo livro mais recente, assim, não li tanto recentemente, mas foi um dos livros que eu também tava com muita expectativa, é By Sina Rise, parte 2, da Cora Railly. Se você não sabe, ou se você não me conhece, prazer, eu sou uma das mais apaixonadas pela Cora Railly. Eu falo aqui dela tem muito tempo, assim. Lá no blog eu comecei lendo os livros dela em 2016, então toda vez que tem lançamento dela, dessa série de máfia, tá, gente? Eu não leio Cora Railly fora os livros de máfia, inclusive é uma coisa que eu quero mudar. Enfim, tudo sobre os livros de máfia dela eu falo aqui no canal, tem vídeo explicando basicamente todos até o momento, todos que foram lançados. E eu estava com muitas expectativas para By Sina Rise parte 2, que é basicamente a história da Marcella e do Maddox, né, que é a filha ali do Luca Vitiello, o capo da família de Nova York. E eu tinha uma visão de como seria a história, tipo assim, eu comecei a criar uma fanfic na minha mente de como seria o desenvolvimento do livro. A primeira parte eu gostei, tá? Eu sei que muita gente não curtiu, mas eu gostei. Então, na segunda parte, eu tinha algumas expectativas de que a autora iria trilhar certos caminhos. E não, a Cora, ela fez algo completamente diferente do que eu tava imaginando. Ela deixou a história muito arrastada, muito branda pelo que a gente estava esperando. E me decepcionou muito, sabe? Tipo, muito mesmo. Eu tava com muitas expectativas, infelizmente elas foram afogadas ali no mar da tristeza. Gente, sério, eu não tava esperando que esse livro fosse ser ruim. Eu achei que seria o retorno da Cora, assim, pra falar, gente, a Cora realmente tá arrasando com os lançamentos, mas infelizmente By Sina Rise foi mesmo um livro flopado, tá? Poderia citar aqui também Fred Long, que foi, assim, também o maior flop de todos os tempos. Eu tava com muita expectativa pra história da Sofia e do Danilo, e infelizmente foi
uma decepção. Mas escolhi falar de By Sienna Rise porque eu li recentemente, foi o livro que eu li em março, ou foi em fevereiro, não lembro quando foi lançado. Tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês, tá? Mas infelizmente também não curti, eu tava com muita expectativa. E é uma das coisas que eu mais comento com vocês sobre os livros da Cora, né, gente? Que a gente tem que agora ir com menos expectativas, porque infelizmente os trabalhos dela não têm sido muito agradáveis, assim, na minha breve opinião, como leitora e como crítica, tá? Eu acho que tá faltando alguma coisa, eu não sei o que é, mas vamos ver ali o próximo lançamento, né, que vai ser lançado aí ao longo dessa semana. Vamos ver o que ela preparou para nós. Outro livro que eu não curti tanto assim, eu achava que realmente eu fosse amar, porque é uma autora que eu gosto, é O Segredo de Jake, da Penelope Ward. Eu tenho algumas teorias pra não ter curtido tanto essa história, tá? Primeiro porque tava passando por alguma ressaca literária, então eu acredito que eu também não consegui me conectar tanto assim com os personagens quanto eu gostaria, e talvez isso tenha influenciado um tanto na minha opinião sobre esse livro. Mas, gente, eu amo Penelope Ward, tá? Então, quando a gente gosta de uma autora e a gente lê um livro dela, a gente vai com muitas expectativas, principalmente Vicky Land, Penelope Ward, Brittany Sherry, que são autoras que a gente sabe o que esperar, porque os livros são fáceis de ler, são romances contemporâneos, tem cenas quentes, tem segredos, então assim, é uma fórmula muito fácil e é muito difícil a gente não curtir. Às vezes a gente sente falta de um aprofundamento, né? Mas assim, o meu problema com O Segredo de Jake é porque eu não me conectei tanto assim com os personagens, eu achei que eu fosse realmente amar esse livro pelos comentários que estavam tendo na época que eu li. E uma das coisas que também foi pra mim o flop de todos é porque eu já imaginava qual era o segredo do personagem, porque ironicamente eu tinha lido um livro recente com o mesmo tipo de plot. Então pra mim não foi nenhuma surpresa, sabe? O plot principal não teve nenhum impacto sobre mim. Então essa leitura infelizmente também me arrasou, porque eu tava esperando alguma coisa ser, sei lá, gente, tava esperando que fosse ser incrível, que fosse me deixar com o coração aquecido, e não, foi nada, sabe? Então infelizmente O Segredo de Jake também não curti. Eu estou ansiosa pra ler o novo livro que a editora Charme lançou agora em e-book, né? O dia em que ele voltou. Mas uma amiga minha falou que foi procurar algumas reviews em inglês e estavam falando muito mal do livro. Então eu já vou ler com a expectativa um pouco mais lá embaixo de que talvez não seja um livro tão bom. Mas infelizmente, né, falando aqui do Segredo de Jake, eu também achei que fosse uma leitura incrível e pra mim flopou total. O próximo livro que eu separei pra conversar com vocês é Simplesmente Acontece. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falando sobre esse livro, mas é um livro que eu tava com muitas expectativas por causa do filme. Gente, o filme é muito bom. Tem um vídeo aqui, bem nos primórdios de quando eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, falando de filmes que eu acredito que são melhores do que as suas obras originais. E Simplesmente Acontece entra nessa categoria porque eu amei o filme. Lily Collins, Sutcliffe, eu não sei falar o nome dele. É um filme muito gostoso. Então, quando eu fui ler o livro, eu imaginei que fosse ser uma coisa meio parecida com o filme. E não, gente, não tem nada. Claro, tem algumas coisas a ver, mas não tem absolutamente nada a ver. O formato do filme, ele foi feito especificamente para te cativar, para chamar a atenção do telespectador. Acontece que o livro, gente, ele é muito grande e é uma história só escrita em cartas, tá? Em epístolas. Então, os personagens principais ficam trocando ali algumas cartas e vão contando um pouco de como tá a vida de cada um. Pelo fato do livro ser em formato de cartas, a gente espera que seja uma leitura mais fluida, mas não, gente, Simplesmente Acontece é um livro muito denso, muito cansativo. Eu sentia que a autora estava se perdendo porque tinha muita coisa que não era relevante pra narrativa, sabe? E aí, no final, os personagens, eles já têm 50 anos, sim, passam anos, pra, enfim, eles ficarem juntos. E eu tava esperando que fosse ser um livro, um romance, em que eles fossem demorar, tipo, 5 anos no máximo, iriam descobrir que se amam, iriam ficar juntos, mas não. É uma história realmente muito longa, eu acho que a autora se estendeu demais e, infelizmente, foi uma grande decepção. Foi um flop pra mim. Eu realmente não curti. Mas indico muito vocês assistirem o filme, porque é muito maravilhoso. Gente, é maravilhoso demais. Eu acho que tem na Netflix, inclusive, tá? Fica aí a recomendação também. E o último livro que eu li e que eu achei que fosse amar, gente, mas infelizmente não rolou, foi um tombo pra mim. Foi Landon e Shy, parte
parte 2. Pra quem não sabe, gente, Landon e Shy é um spin-off de Eleanor e Gray da Brittany Sherry. Eu não sei se a editora Record vai trazer esse livro pra cá, porque até o momento eles não anunciaram nada, mas é uma história que vai focar em amigos de Eleanor e Gray. Então esse livro ele vai começar ali na escola e aí esse romance vai se desenrolar até a vida adulta dos personagens, tá? Pra quem leu Eleanor e Gray vai entender um pouquinho mais o formato dessa história. Sabe que esse livro, gente, ele é dividido em duas partes. A primeira parte eu favoritei, é muito bom, tanto quanto o primeiro livro. É incrível, cheio de emoções e assim, ele é mais profundo do que Eleanor e Gray porque ele vai falar de depressão. O Landon, nosso personagem principal, ele sofre de depressão, então ele tem vários momentos de alto e baixo. E é um livro realmente, assim, pesado nesse sentido, porque a gente sente o peso desse problema, dessa doença no personagem, sabe? Então é um livro realmente muito instigante, que me deixou muito emocionada e eu amei, favoritei. E aí eu fui correndo ler a parte 2, porque eu queria saber como que esses personagens iriam terminar, se eles iriam ficar juntos ou não, porque eles passam por vários e vários problemas e infelizmente pensa na decepção, gente, nossa. Foi uma completa decepção esse livro, porque, eu acho que a Brittany também se estendeu muito. Talvez se ela tivesse contado a história dos dois personagens em apenas um livro, assim como ela fez com Eleanor e Gray, eu acho que eu teria curtido muito mais. Só que ela estendeu demais a história dele. Ela dá muitas voltas, né, porque os personagens, eles brigam, ficam, terminam, voltam, sabe? É tipo a mesma coisa, a mesma história, tipo, parece que não tem fim esse drama dos dois. E a parte da depressão, que é uma coisa que eu acho que é importante citar aqui, ela pesa muito o enredo. No primeiro livro a gente entende, só que no segundo livro fica uma coisa cansativa, fica repetida demais, sabe? Eu acho que, não sei, gente, eu acho que esse livro tinha que ter uma edição, no sentido de alguém ter que deletar algumas partes, porque se não fosse esse negócio da autora se exceder demais, eu acho que seria um livro incrível. E eu fiquei muito chateada, porque eu tava muito, sabe, ansiosa pra ler a parte 2, pra saber como ficaria Landon e Shy, né, nesse rolê todo, e infelizmente foi um flop, gente, um tombo que eu levei, né? É um dos poucos livros aí que eu não curto tanto da Brittany, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre todos os livros dela que eu já li, ranqueando. Eu vou deixar linkado aqui para vocês poderem também assistir esse vídeo e saber um pouco mais sobre a história desse livro aqui, tá? Mas infelizmente não rolou. E é isso, gente. Esses são os livros que eu separei para conversar com vocês, os livros que eu, né, como falei, fui com muita sede ao pote e acabei passando sede. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aqui embaixo se você já leu algum dos livros, o que você achou dessas histórias, qual é a opinião de vocês sobre eles. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever no canal. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo. Tchau!